pregue a graça. Aleluia. Talvez você pode ver isso e pensar: ora, pregue a graça. Eu não sou pastor, eu não fico por aí pregando. Mas você pode substituir ou entender esse pregue a graça que está aí como viva a graça. Pregue no sentido de que é isso que deve sair da minha e da sua boca. É isso que deve ser a minha e a sua prática, a graça. A base fundamental para você viver uma vida de nova aliança, que é uma vida mergulhada na graça, é nós entendermos que nós fomos colocados, inseridos em uma obra já consumada. João capítulo 19 e o verso 30, a Bíblia diz que nos últimos momentos de Jesus, ele deu um brado. E é interessante que nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, diz que Jesus bradou, e não diz o que ele bradou, mas João, que é o apóstolo da graça, diz que ele bradou. E João diz no capítulo 19, verso 30, que Jesus bradou: está consumado. E depois que ele disse está consumado, ele morreu. Ele então entregou o seu espírito e naquele momento foi tomado pelo Pai. Bom, o que implica esse estar consumado do Senhor? Ali é o início da minha e da sua vida cristã. O seu início e o meu início é ao mesmo tempo um início e fim. Por quê? Porque você começa em algo que está terminado. Ora, se você começa em algo que está terminado, o que pode ser acrescentado? Nada. Já está tudo pronto. É por isso que nós pregamos e insistimos que a minha e a sua vida tem que ser uma vida vivida no descanso. Por que no descanso? Porque não tem obra para você fazer. Não tem o que você acrescentar. Só que às vezes quando nós falamos isso, algumas pessoas entendem então que a vida cristã é algo que os crentes não precisam fazer nada. Não é isso. Não significa passividade. Significa descanso. Significa tranquilidade. Passividade é você não fazer nada. Tranquilidade é você fazer muita coisa sem preocupação. Eu estou trabalhando. Então, vamos supor, nós estamos lá, vamos usar o exemplo do nosso novo prédio. Tem muita coisa para fazer lá. Está pintando, está raspando parede, está lixando, né? Está amassando. O que mais nós estamos fazendo lá? É muita coisa. Aquilo ali estava... Você olha assim, a gente acha maravilhoso, você já vê com os olhos da fé. Quando você começa a chegar mais perto no natural, tem momento que começa a querer desanimar, né? Você vai lixar uma parede que estava meio ruim, aí aparece o tijolo, aí não é massa que resolve, mas é cimento agora, tem que acabar de refazer. Então assim, acontece. Agora, usando esse mesmo exemplo, passividade é você sentar ali e olhar para o prédio e falar: Deus vai dar um jeito nesse lugar aqui. Eu te pergunto, Deus vai dar um jeito nesse lugar? Se você ficar sentado olhando para a parede, vai, sim ou não? Não. Muitos acham que a graça é isso. Aí eu não preciso fazer nada. Deus falou que esse prédio aqui é nosso, então Ele vai fazer tudo. Vai aparecer anjo aqui, vai acontecer alguma coisa, ou então aos teus amados Ele dá enquanto dorme, né? Eu vou deitar aqui no chão e quando eu acordar vai estar tudo pronto. A obra vai estar feita, vai estar pintada, vai estar prontinho para o culto de ceia. É assim, irmãos, que funciona? Não. Mas tem gente que acha que a graça é desse jeito. O que é você viver no descanso? É o seguinte: Deus deu o prédio, tem que arrumar. Quem vai arrumar? Fala para o irmão que está do seu lado: você. Fala para ele agora: nós vamos arrumar. Por quê? Porque ali vai ser o nosso lugar. Porque ali de certa maneira vai ser uma casa nossa. Cada um de nós pode contribuir de alguma maneira. Como eu falei, não é só dinheiro, mas é com o seu trabalho, é com o seu empenho, é com a sua ajuda, é com a sua participação.
Agora, o que é então? Como que funciona esse descanso e essa graça? O que seria? Ora, eu estou olhando para aquilo e ali tem um desafio. Tem uma semana para deixar aquele local o mais pronto possível. E todo mundo está nos limites das datas. O Everton, o sujeito dos vidros, o Dedilson, que vai nos ajudar lá com umas portas a serem colocadas e removidas, a limpeza, todo mundo. O irmão do som aqui, que vai arrumar ali um dia, vai tirar o som daqui e colocar lá. Está todo mundo assim. Você sabe o que é aquele negócio assim, faca no dente? Não dá para errar. Está todo mundo no limite, mas está todo mundo tranquilo, está todo mundo sossegado. Depois você conversa no final na comunhão aí com o Everton, para você ver se ele está tenso. O Dedilson já está rindo aqui na frente. Pode ser que seja de desespero, mas eu vou crer que é de fé. Eu vou crer que é porque ele está entendendo. Então é o seguinte, eu olho para aquilo e tenho um desafio. E eu sei, olha, Deus vai usar a minha pessoa para fazer aquilo. Mas eu não vou ficar preocupado. Eu não vou ficar oprimido. Não é aquela coisa assim, eu não posso parar, eu não posso almoçar, eu não posso descansar, porque senão não vai dar tempo. Isso aqui e aquilo ali, agora corre para esse outro, faz isso aqui, vai. Não, isso aí é agonia. Agora, o que é viver uma vida na graça? Tem os desafios, tem os problemas, tem as circunstâncias, mas nada disso tira a minha e a sua paz. Fala para a pessoa que está do seu lado, som ele, aleluia. Não pode tirar a sua paz. Fala para essa pessoa aí do seu lado. Se tirou a sua paz, tem alguma coisa errada. Porque Cristo, Ele é a paz. Se perdeu a paz, Cristo saiu em algum momento. Como assim Cristo saiu em algum momento? Você saiu da graça, você decaiu da graça, desligou de Cristo. Lembra que nós lemos Gálatas 5 aqui? Se você andar por si próprio, se você andar no seu esforço próprio, desligou de Cristo, decaiu da graça. O que vem na hora, automaticamente? Ansiedade, um jugo pesado, um fardo pesado, vem peso, vem sobrecarga, vem necessidade de, eu preciso descansar, eu preciso de umas férias, você não vê Jesus tirando férias na Bíblia. É bênção férias, não sou contra não, mas férias, necessidade. Férias é bom para nós por tempo de comunhão com a família. Isso é bom de férias. Mas não é uma necessidade minha e sua não. Só se nós não estamos completamente na graça. Porque se nós estamos completamente na graça, você não estressa, você não fica ansioso, você não se sente pesado, nada é enfadonho, mas você faz as coisas no descanso, no deleite, no desfrute. Você faz uma coisa, faz outra, às vezes você está envolvido com N responsabilidades, e às vezes você nem se dá conta de tantas responsabilidades que você tem. Por quê? Porque não pesa em você, porque é simples, não é você que está fazendo, Cristo está fazendo por você. Como que é isso? Isso é o que nós estamos envolvidos, isso é graça, isso é Evangelho. Algumas pessoas falam o Evangelho da graça, mas não tem outro. O Evangelho é a graça de Deus. A Bíblia diz que a graça e a verdade são Cristo. O que é o Evangelho? São as boas novas de Cristo. Cristo trouxe o Evangelho. Eu e você devemos ser sempre portadores de boas notícias. Mas é impressionante como tem pessoas, cristãos, irmãos às vezes da nossa igreja, que a pessoa parece que tem, eu não vou dizer que é prazer, nem que faça de maldade, mas é costume, é coisa de criação, é coisa de convívio, mas vem sempre portando notícias ruins. Sabe aquela coisa de tipo assim, olha, o nosso local é esse aqui, e temos que fazer isso, isso e isso. O que é alguém que vive na graça? Aleluia! Vai dar tempo, porque o Senhor vai fazer remir o nosso tempo, vai multiplicar as horas, e nós vamos estar nesse local e vai dar tudo certo.
Quem que é aquele sujeito que ainda está na lei? Mas será que vai dar tempo? Nossa, está apertado demais. Vai ter que correr. Olha, se cada um não trabalhar dobrado, não vai dar. Essa é uma pregação da lei. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui alguns pontos. E o primeiro deles, vão ser 5, é esse. Nós precisamos pregar para reforçar a identidade e não para lançar dúvida. Nós não podemos ser a pessoa que põe o ponto de interrogação. Você já viu como é que é o ponto de interrogação? Como é que ele é? É assim, ó. O que te lembra isso? Lembra uma cobra, não lembra não? Ó, é do diabo mesmo. Ele é que põe dúvida. Vamos lá para o jardim, porque o jardim do Éden é uma alegoria da graça. Ali antes do pecado, antes de Adão cair, era uma vida de graça que iria começar naquele local, que de certa maneira já estava sendo vivida. Então tinha um mandamento ali, tinha um propósito. Qual era o propósito? Frutificar e multiplicar. O que era a incumbência do homem? Cultivar e guardar. Olha como que ali era uma expressão da graça. Graça não é coisa da nova aliança, graça é coisa de Deus. Você tem inúmeras expressões da graça no Antigo Testamento, na velha aliança, mas a nova aliança é marcada pela graça escancarada de Deus, pela graça que fica evidente. Então a Bíblia diz que Deus fez o homem e ele ficou 5 dias ali trabalhando no jardim. Quando o jardim estava todo pronto, tudo pronto, ele fez o homem. Depois que ele faz o homem, Deus não faz mais nada no jardim. Já percebeu isso na criação? E a Bíblia diz: colocou, pois, o homem no jardim. Quer dizer, o homem não participou do jardim. O homem não fez nada no jardim. O homem foi colocado no jardim. É a mesma vida que nós temos. Esse foi o primeiro Adão. Cristo é o segundo Adão. Nós estamos com o segundo Adão. Você foi colocado na nova aliança. Você não fez nada para estar aí. E você não tem que fazer mais nada. Assim como Adão não tinha que fazer nada naquele jardim, a não ser cultivar e guardar. O que nós temos que fazer na nossa vida cristã hoje? Você já foi salvo pelo Senhor. O que você tem que fazer? Você tem que cultivar essa salvação. O apóstolo Paulo fala disso. Mas não é assim que possa ter algum perigo de você perder, não. Você tem que avançar nessa salvação. Essa salvação tem que atingir todas as áreas da sua vida. Ela não pode mudar só o seu endereço espiritual. Ela tem que atingir todas as esferas do seu ser e sendo cada vez mais crescente na sua vida. Ela salva seu coração, salva sua alma, salva o seu espírito, salva suas finanças, salva seus relacionamentos, salva sua saúde, salva o seu trabalho, salva sua família, salva todas as coisas. Amém? Assim deve ser. E o que você deve guardar? Você deve guardar essa vida de nova aliança. Você deve guardar que você vive uma vida baseada na obra consumada da cruz. Não tem o que eu e você possamos acrescentar. Então ali no jardim tinha um mandamento: come à vontade, desfruta de todas as coisas, a provisão está aí, você não precisa comer do seu suor, eu te dei, é dado para você, é gratuito, é gracioso, pega aí da maneira que você quiser. É assim que é a nossa vida cristã hoje. Só que muitos de nós vivem baseado no que você consegue ganhar, no que você consegue acumular, no poder do seu trabalho. Está errado. Eu vou responder, é que hoje não dava tempo, mas mandaram uma pergunta, acho que eu respondi na revista, mas quero responder aqui no público. Por que jogar na loteria é errado? Alguém perguntou. Não é o jogar na loteria que é errado. O fato em si de jogar na loteria não é um problema, acredite em mim. O problema é o que está implícito nisso. Ninguém joga na loteria para sustento, joga para ficar rico. E a Bíblia fala que essa é uma cobiça. Os que querem ficar rico arrumam confusão com a sua vida, porque não é você que se torna rico,
é Deus que exalta você. O princípio de Babel era de construir a torre e se tornar célebre. Mas qual que era o princípio de Abraão? Eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei e farei célebre o teu nome. Ele ouviu de Deus, ele não estava procurando isso. Ele simplesmente foi fiel e aconteceu. Aí o mandamento ali no jardim era: não come do fruto da árvore que está no centro ali do bem e do mal, porque no dia que você comer, disse Deus, certamente vai morrer. Aí a serpente chega para Eva e fala: mas vocês não podem comer de tudo? Não, de tudo não, né? Fazendo pergunta, do jeitinho de serpente mesmo, venenosa. Ela está cansada de saber que não podia tudo, mas ela põe uma dúvida: não é de tudo? Aí Eva vai dando conversa para o diabo: não, de tudo não, nós podemos comer de todas as coisas, mas daquela árvore lá no centro, não, porque o dia que a gente comer, Deus diz que nós vamos morrer. O que a serpente diz? Será? Será? Será é o que? É dúvida, é o pontinho da serpente. Não põe isso na vida de ninguém. Seu ponto não é esse. Seu ponto é de exclamação, é dizer: você é filho amado, você tomou a decisão correta, Brenda. Aí o diabo vem e fala: será que você está preparada? Capeta, serpente, interrogação. O que nós devemos colocar? Irmã, hoje vai ser o melhor dia da sua vida. Você tomou a decisão certa, é a melhor escolha. Essa é a vida da graça. A vida da lei é bem próximo do que o diabo faz. Coloca a interrogação. Aí a serpente colocou a interrogação em Eva: mas será? E aí qual que é o argumento da serpente? Olha que coisa tola. Não, Deus falou isso porque Ele sabe que no dia que você comer, você vai ser como Ele. Você vai conhecer o bem e o mal. Mas pera lá, em Gênesis 1, 26 ou 28, quando Deus faz o homem, Ele faz o homem de que jeito? A imagem e semelhança de Deus. Espera lá, então eu não posso comer, porque se eu comer, é que Ele não quer que eu vou ser igual a Ele. Demônio mentiroso, já me fez igual a Ele. Eu já sou igual a Ele. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Até hoje o diabo usa a mesma estratégia. Vou te dar um exemplo. Será que esse negócio de dar dízimo é de Deus mesmo? Interrogação. Porque se você não der, vai sobrar mais dinheiro para você, e você vai ser mais próspero. É a mesma mentira. Deus já fez você próspero, porque você está em Cristo. E a Bíblia diz em João 14 que assim como é o Filho, é o Pai. E a Bíblia fala que o Pai é dono de todo o ouro e de toda a prata. E lá em Romanos diz que você é filho. Sendo filho, você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Você tem acesso a todas as coisas. Aí ele fala: não dá não, que aí você vai ter mais. Mas não é essa a verdade que a Bíblia diz. A verdade que a Bíblia diz é que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E ela me ensina que quanto mais eu der, mais eu vou receber. Mas o que o diabo vem sempre? Lançando dúvida. Jesus vai para o deserto, enviado pelo Espírito Santo. Aparece o diabo, e Jesus sente fome depois de 40 dias, que é um tempo completo na Bíblia. E o diabo aparece para ele fazendo o que? Questionamento, dúvida. Se você é filho de Deus, mande então, Deuvani, que essas pedras se transformem em pães, porque você é o tal filho de Deus. É o que? Questionando o que Jesus acabara de ouvir. O que ele acabara de ouvir no batismo?
esse é o meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Aí o diabo, na primeira oportunidade, vem: filho amado mesmo? 40 dias no deserto sem comida? Que pai é esse que te deixa passar fome? Será que você é filho mesmo? Se você for filho, e ele omite a palavra amado. Se for filho de Deus, então manda que essas pedras se transformem em pães. Aí o que o Senhor responde para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem que procedeu da boca de Deus? Eu sou o filho amado dele, ele tem todo o prazer na minha vida, é isso que vai me alimentar. Eu não vou crer na sua mentira. É isso é graça, isso é nova aliança. Mas toda vez que nós nos levantamos para colocar dúvida, ou na nossa vida, ou na vida de alguém, nós estamos na lei, estamos andando na lei. Então acontece alguma coisa com o irmão, e ele está andando lá, por exemplo, e bate o carro, bateu o carro. Aí você tem algumas coisas que você pode pensar. Quando você ouve a notícia de alguém que aconteceu uma coisa muito errada com essa pessoa, muito ruim, bateu o carro, foi assaltado, sofreu um sequestro, alguma coisa nesse sentido, aonde a sua mente vai? Você procura culpado, procura erro, ou você procura a mão de Deus ali naquele lugar? Se vendo algo que acontece com o nosso irmão, a gente procura erro e procura culpado, nós estamos colocando em dúvida. Mas você bateu o carro, mas escuta, não leva mal não, deixa eu te perguntar uma coisa, você está dizimando, irmão? Por quê? Porque quem dizima não bate o carro, não? Ou os outros não batem no carro dele? É imune, fica uma redoma sobrenatural espiritual, que amassa o carro do outro, mas não amassa o do sujeito. Mas é o que? Dúvida que foi lançada. O que isso vai produzir naquele irmão? Ainda que ele esteja em paz com o dízimo, ele pode falar: é mesmo, peraí, deixa eu fazer as contas. Nossa, acho que eu dei 1,50 a menos mês passado. Meu Deus, que 1,50 caro. Bati meu carro. Está vendo, irmão? E agora, ficou quanto o conserto? R$1.500. Você já descobriu, está vendo? Foi 100 vezes mais, né? 1000 vezes mais o que faltou do dízimo. Pode parecer uma coisa muito assim, guardadora da palavra, da vida cristã, mas não é. É palavra de morte, é questionamento. Você não está trazendo para aquela pessoa boas novas. O que é uma boa nova? Irmão, é só um carro. Só pode ser Deus querendo te abençoar. Estragou muito? Rapaz, estragou muito, aleluia, então é outro novo. Eu achei que ia ser só conserto, mas se estragou muito, é outro novo que vem aí. Prepara, esteja com o coração aberto e cheio de expectativa para receber coisas boas de Deus, porque é isso que um pai faz com o filho que ama. Ele não fica procurando ocasião de punir, ocasião de manifestar juízo, não, pelo contrário, é ocasião de abençoar, é ocasião de favorecer, e até as coisas que poderiam ser contrárias, Ele transforma em bênção para mim e para você. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Não é isso que você crê? Não é isso que nós falamos no início aqui? Esse é o momento de você colocar em prática a palavra, é quando coisas práticas acontecem, é nesse momento. Então, nesses dias de mudanças aí na igreja, por exemplo, nós temos que fazer a mudança da documentação, e eu já conheço todo mundo no cartório lá de registro de pessoa jurídica, porque eu devo ter ido lá umas 10 vezes, e aí toda hora tem um ponto, uma vírgula, uma palavra para mudar. Por fim, a pessoa responsável lá, ela já estava sem graça de apontar a correção para mim. Aí sabe o que ela fez? Ela fez o texto para mim do jeito que vai ser aprovado. Aí agora sim, é só imprimir e assinar e levar lá.
Aí eu comecei a ficar chateado com isso, eu comecei a ficar com raiva mesmo. Que coisa, né? E você vê o diabo, todo endemoniado, não libera esse documento, só pode ser demônio um negócio desse. Aí o Espírito Santo falou comigo: tá cheio de lei aí ainda. Eu falei: tá mesmo, Senhor. Falou: você não consegue ver a minha mão em nada disso? Eu falei: só pode ser o Senhor querendo me abençoar. Eu falei: amém. Eu não consigo ver, mas eu vou exercitar isso. Falei com o Senhor mesmo, entrei no carro, falei: estou com raiva desse trem, estou nervoso, não vejo o Senhor em nada disso, mas eu não vou ficar com dura serviço não, eu vou me render, eu sei que o Senhor está querendo me abençoar. E aí de cara eu vi algo, porque nós iríamos fazer a modificação da igreja, e juridicamente o nosso endereço ainda está lá na Cula Mangabeira. E aí, se tivesse aprovado de primeira, onde o endereço estaria? Aqui. Só que nós não vamos ficar aqui. Aí, como recusou não sei quantas vezes o documento, no meio do caminho nós achamos o prédio, alugamos o prédio, e aí agora o endereço já vai ficar lá. Isso não vai gerar despesa a mais. Aí quando eu percebi, eu li o endereço, eu falei: não, então eu já vou pôr um novo. Quando eu falei assim, vou pôr um novo, o Espírito Santo falou comigo: pronto, você achou. Você achou porque que eu dei uma enrolada no meio do caminho? Para poder te favorecer, para poder te abençoar, para poder economizar. Eu falei: Senhor, é isso, aleluia. Só que como que a gente quer? A gente quer assim: não, Senhor, fala comigo, não leva o documento lá hoje não, filho, porque você no dia tal vai achar um prédio, e você vai gostar, e os irmãos também vão gostar, e todo mundo vai aprovar, e aí depois você já pode colocar o endereço lá. Talvez ele poderia até ter falado isso, se eu tivesse orado perguntando. Eu também não perguntei, eu peguei o documento e saí resolvendo. Aí o que o Senhor fez? Deixou a coisa sair às vezes de uma maneira meio ali tortuosa, para poder depois o quê? Favorecer, abençoar. Nós somos pregadores e ministradores de boas novas, de boas notícias. Você não abate ninguém, você levanta aquela pessoa, você motiva aquela pessoa, mas não é em autoajuda, não é em coisa motivacional, é na palavra do Senhor. Ela é a verdade. Isso aqui é imutável, é isso que vai ser alimento para o meu e para o seu coração. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: você é portador de boas notícias. Outra coisa, pregue o que Deus faz por nós e não autoajuda. Infelizmente, cada vez mais nós vemos nos púlpitos mesmo pessoas ministrando autoajuda, que é aquela coisa assim. O que é autoajuda? É o seguinte: nós vamos falar hoje sobre casamento. Eu quero ensinar para você 7 pontos para um casamento de sucesso. E aí, o que são esses 7 pontos? São coisas que você tem que fazer, do tipo: ouça mais o seu cônjuge, demonstre amor, haja com benignidade. Só que, ok, pode ser até bons conselhos, pode ter até base bíblica, mas o ponto que se parte é de mim para outra pessoa. Isso não funciona, isso não é evangelho. Evangelho é sempre de Deus para mim, não é autoajuda, porque você não pode se ajudar. Até outro dia você estava perdido, você vai se ajudar como? Você podia se salvar? Você não podia se salvar, e você também não pode te ajudar, porque só existe um caminho, uma verdade e uma forma de vida, e foi Jesus que falou: sou eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não somos nós, é Cristo em nós, mas não é você, é Cristo em você. Não é autoajuda, é a ajuda que vem do alto. É diferente. É isso que nós devemos ensinar. Então, os irmãos têm visto, todo domingo nós respondemos perguntas aqui. E como que nós respondemos essas perguntas? Bíblia.
tem nada para te ensinar. Eu vou te mostrar na palavra. Ah, pastor, eu tenho dificuldade com tal coisa. Eu louvo a Deus porque tem irmãos que de fato compartilham, são sinceros. Pastor, é isso aqui que está certo, porque eu tenho dificuldade com isso aqui. Esse é o caminho. Isso a Bíblia chama de coração ensinável. Você pode estar assim muito tendencioso a tal caminho, mas esteja sempre ainda aberto para a palavra. E aonde que tem que ser o conselho? Na palavra. Porque se eu vou falar para você minha opinião, a minha experiência anterior, isso não é palavra de Deus. Pode ter algo dado certo comigo e pode dar muito errado com você. Pode ter funcionado para mim, mas não vai funcionar para você. Então, o que nós temos que ensinar? O que Deus faz por nós. Não é o que eu posso fazer por você. Eu posso fazer algumas coisas por você, mas Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Um homem não faz isso para o outro, não. Você pode imaginar eu fazer muita coisa para você, e eu posso até fazer, mas dificilmente algum homem vai suprir todas as suas expectativas. E aí, quando nós colocamos a expectativa em nós mesmos, ou em outro homem ou outra mulher, eu estou falando homem no sentido universal da palavra, é onde nós experimentamos frustrações. É o motivo pelo qual grande parte das pessoas saem das igrejas, por exemplo. Por quê? Porque é uma alta expectativa na vida de alguém, na vida do pastor, na vida do líder, ou uma grande expectativa na visão. E aí, quando alguma dessas coisas falha, vem decepção. E aí, com decepção vem frustração. E aí depois vem amargura. E aí rompe-se aquele relacionamento. Não interessa mais. Mas o que estava errado? Estava errado ali a fonte. O que nós devemos ensinar? Aquilo que a palavra diz que Jesus veio para fazer. Isaías capítulo 61 e o verso 1, a Bíblia diz que o Senhor veio para liberar coisas novas, trazer boas notícias, apregoar o ano aceitável do Senhor, libertar os cativos e oprimidos. É isso que nós devemos ensinar, é isso que nós devemos mostrar, o que Ele faz por nós. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, o apóstolo Paulo fala que nós, contemplando o Senhor, como que por espelho, somos transformados. O que tem que ser mudado na sua vida, não é um esforço grande seu que vai mudar. Ah, eu ainda tenho essa falha, não, então se eu me esforçar muito eu vou mudar. Não, é contemplando o Senhor. O que é contemplar o Senhor? Vamos supor que isso aqui é um quadro, é uma obra de arte. O que as pessoas fazem quando vão num museu, vão num vernissage, que se diz? Ele para em frente àquele quadro e ele fica fazendo o quê? Ele fica contemplando. Quando ele começa a contemplar aquilo, ele começa a observar coisas que dele bater o olho ele não observava. Diferenças de tonalidades, de luz, de expressões, de técnicas que foram usadas, e aí aquilo vai acrescentando coisas para ele. Como que deve ser a nossa vida cristã? Nós olhamos para Cristo e contemplamos Ele. Nós contemplamos Ele, por exemplo, nos Evangelhos. Como que Deus age? Como que o Pai é conosco? Simples. Pega os Evangelhos e olha para Jesus. As reações, as falas e as expressões de Jesus são a exata maneira com que o Pai age, fala e se expressa. Porque quem vê a mim, vê ao Pai. Não foi isso que ele disse? Então você quer conhecer o Pai? Contempla Jesus nos Evangelhos, como que por espelho. As irmãs, por exemplo, que utilizam mais o espelho, né? Você parece que está pronta. Mas quando você chega lá no banheiro ou no seu quarto e para de frente ao espelho, especialmente se ele for um de corpo inteiro, na verdade, você consegue ver tudo. Sempre que você chega no espelho, você fala, não, está ótimo, vamos. As irmãs, sim ou não? Não. Você começa a olhar no espelho
e aí você começa a ver coisas que podem melhorar. Quem te mostrou isso? O espelho. Assim é conosco na vida cristã. O nosso espelho é Cristo. Você para diante do espelho e o espelho começa a modificar você. Ele começa a modificar a sua visão. Ele começa a agir na sua vida. Mas é o que? É algo de você para Deus? Não, é de Deus para você. É sempre o que Deus faz por nós. Outra coisa, sempre falamos e ministramos para gerar fé e não medo. Sempre fé. Tem uma coisa que é básica e que nós vamos ministrar a partir do mês que vem. É difícil alguém ter fé e alguém ter confiança para andar com Deus se não tem segurança da sua salvação. Se você ainda acha que perde a salvação, você vai estar sempre com medo, você vai estar sempre inseguro. Isso é uma base para a nossa vida cristã. O Senhor colocou algo no meu coração esse final de semana, e eu quero, a partir do próximo domingo, que vai coincidir com a entrada lá no prédio novo, durante o mês de setembro, nós vamos ministrar uma série de mensagens que são dúvidas ou perguntas que definem você. Como assim? Tem perguntas que para você mesmo vão definir você. Perguntas que te definem. Por exemplo, primeira delas, que deve ser o nosso culto de ceia: quem sou eu? Pergunta isso para a pessoa que está do seu lado: quem é você? Essa é uma pergunta que define, vai definir. A sua resposta vai definir quem é você. Mas como assim, pastor? Você pode dar N respostas, mas lembra, nós estamos falando aqui de graça, de nova aliança. Quem é você? Você é filho de Deus. Você é filho amado de Deus. Mas, ok, então se eu sou filho amado de Deus, segunda pergunta, que provavelmente será uma segunda mensagem: posso perder minha salvação? Isso é uma coisa que você tem que ter clareza de responder. Talvez você já testificou no seu espírito que você não perde, mas por que não perde? Onde está na Bíblia que você não perde? Jesus falou isso? É Paulo que falou isso? Quem falou isso? Aonde que está? Porque você vai encontrar inúmeros crentes que vão bater o pé com você e dizer: perde sim. Ah, não perde. Ok, pastor, eu estou aqui, eu acredito que perde. Nós ensinamos que não perde, mas eu continuo achando que perde. Então não perde a sua. Segura a sua com você. Nós não vamos deixar de relacionar por causa disso, mas é importante você ver na Bíblia, a Bíblia mostrando e indicando para você. O Espírito Santo é que vai confirmar no seu coração, porque não perde. Mas é uma pergunta que te define. Outra coisa: como que eu devo me comportar como cristão? Isso é uma pergunta. Uma coisa vai puxando a outra. Tá bom, então se eu sou filho amado, então eu fui salvo. Mas tem jeito de eu perder então minha salvação? Ah, não tem jeito de perder. Ah, mas se não perde, eu já sou salvo, aí cada um faz o que quer. O sujeito pode aprontar qualquer coisa que não vai perder. Você entendeu? Pode, e não vai perder não. Ah, mas então como que eu tenho que andar? Pois é, essa é uma boa pergunta. Como que tem que andar? Como será que a Bíblia diz que você tem que andar? Então o Senhor tem colocado isso no meu espírito e mais algumas outras. Para quê? Porque você precisa ter essa segurança em você que vai te gerar fé. E alguém que acha que perde a salvação vive com medo, porque no dia que ele xingar no trânsito, ele perdeu. Naquele dia ele perdeu. O dia que ele brigar com a mulher, que brigar com o marido, perdeu. Vamos ser honestos. O dia que você cai, você não acha que na hora você está meio sujo assim, que o Espírito Santo saiu um pouquinho? Você não fica com essa impressão? Pois é, isso é religião. Na minha, na sua cabeça. De vez em quando eu fico também. Falando, não podia ter feito isso não. Aí você não fala isso para ninguém, mas eu vou externar seu pensamento e vou pôr a culpa em mim, tá? Então sou eu, não tem nada a ver com você. Aí você
você não, esquece, sou eu. Aí eu dei aquela pisada assim, né, na bola, saí um pouquinho do caminho, falei o que não devia, eu fiz o que não deveria, e aí, na hora o Espírito Santo testifica no meu espírito, isso aí está errado. Eu falo, é verdade, Senhor, eu pequei, eu não devia ter feito isso. Nesse exato momento, eu não tenho fé para assim pedir algo grande para Deus, porque eu me sinto indigno. Não, está muito recente meu pecado, tem que esperar passar um pouco. Agora não dá, né? Muita cara de pau. Eu não sei você, mas isso acontece comigo. Por que isso acontece comigo? É religião. Você acha que assim o Senhor resolve coisa por coisa? Sabe o que é isso? É não entender João 19:30, que diz que está consumado o que? Tudo. Eu vou te falar uma coisa que vai te escandalizar, mas é o que é o Evangelho verdadeiro. Paulo entendeu isso, é por isso que ele falava o escândalo da cruz. A obra consumada da cruz não significa que você foi lavado dos seus pecados, não. Para você entender, o centro do Evangelho não é Cristo. O centro do Evangelho é Cristo em nós. Esse é o centro do Evangelho. Não pode ser só Cristo. É Cristo em nós. Se nós estamos falando que é Cristo em nós, significa que Cristo entrou na Tatiane. E a Bíblia diz que agora está misturado e não dá para discernir o que é Tatiane e o que é Cristo. Diante de Deus, não significa que Cristo retirou ou limpou os pecados da Tatiane. Perante Deus, significa que a Tatiane nunca pecou na vida. Por quê? Porque é o que João diz também: tal qual Ele é, nós somos. Se Ele está em nós e a nossa vida está misturada nele, é isso que é loucura. Como assim? Eu acabei de pecar, na minha mente eu cometi um pecado. Não, só para você. Para Deus não. Para Deus não tem pecado. Não vai ser imputado pecado algum. Vou te confessar uma coisa ridícula que eu sempre pensei em toda a minha vida cristã. Eu pensava que quando nós morrêssemos, a Bíblia fala que tem o dia do juízo, e eu morria de medo desse dia do juízo. Pastor, mas você não sabia que você era salvo? Sabia, mas vou dizer sincero, vinha uma cena na minha cabeça, que se tivesse a opção de não ter essa cena e talvez ser condenado, era perigoso eu querer. Porque sabe o que eu pensava? Eu pensava que era o seguinte: eu ia chegar diante de Deus lá no céu, e aí o Senhor ia separar, como a Bíblia diz, salvo está para cá, perdido está para cá, né? Ovelha para um lado, bode para o outro, ok. Mas aí, quando fosse para, por exemplo, dar galardão ou disciplina, Deus iria ver a vida de cada um. E eu imaginava a minha vida, não estou no céu aqui, chegou a minha vez, Deus está aqui onde eu estou, e agora é a vez do Adriano. Senta aí, Adriano, chama na frente, senta aqui. Aí começa a passar minha vida no telão, tudo que eu já fiz, todos os pecados que eu já cometi, e eu pensava assim: nossa, quando esse povo descobrir quem eu fui, o que eu já fiz, o que eu fazia, onde é que eu vou enfiar minha cara? Não, me livra disso, me tira disso. Só que quando você pega esse pensamento, que não precisa você levantar a mão não, eu te garanto que não é só meu, tem mais gente aí junto comigo. Não esboça nenhuma reação agora não, para eu te entregar. Presta atenção, olha para cá. Aí quando eu pego isso e coloco à luz do Evangelho, é ridículo, não tem nada a ver. Porque se é assim, é Cristo para um lado e eu para o outro. É eu tentando viver uma
uma vida como Cristo. Mas não é esse o Evangelho. O Evangelho é que é Cristo em nós, e que já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe como é que vai ser? Vai ter uma coisa parecida com essa mesmo quando você chegar, porque tem que ser digno para entrar no céu. Só que só tem um que é digno para entrar lá, e é o que já entrou, Jesus. Ele já está lá. E depois eu vou te mostrar na Bíblia, nos próximos dias, que mesmo quando o corpo dele estava aqui, ele estava no céu. E ele fala na palavra que nós podemos viver assim. Você pode viver no céu com o corpo aqui na terra. Essa é a vontade de Deus para nós. Não é você morar aqui na terra, é você morar no céu, porque ele já preparou morada para nós. Ele falou lá em João, ele já preparou o lugar. Você pode estar morando lá com o seu corpo físico andando aqui. Como é que é isso? É o que ele faz nos evangelhos. João narra isso muito bem. Mas como que vai ser lá? Você vai chegar e o Senhor vai olhar. Quem é? A vez do Moisés. Entra para cá, vamos ver. Deixa eu ver. Não, Jesus cumpriu, pode passar. Agora é a vez da Franciane. Vamos ver, chega para cá. Quem é? Não, Jesus, pode passar, já cumpriu. Não existe você no mundo espiritual. Existe Cristo na sua vida. É isso que vai mudar hoje na vida da Brenda. Ainda existia Brenda no mundo espiritual, mas hoje não vai existir mais. Hoje vai existir Cristo na vida da Brenda. É isso que a Bíblia diz em Romanos, que quando ela entra naquela água, ela é sepultada. Eu te pergunto, o que isso gera em você? Fé ou medo? Gera muita fé. Meu Deus, isso é uma loucura. Não tem mais nada que possa ser imputado contra mim. Não. Por quê? Porque eu e você fomos inseridos em uma obra consumada. Amém? Os irmãos do louvor, vem para cá, pode ficar de pé no seu lugar. Outra coisa, nós pregamos a palavra da reconciliação, que é o que? É isso que eu acabei de te dizer. Deus não está imputando ou contando ou lembrando o pecado seu. À luz da palavra, eles não existem mais. Nunca existiram. Não foram apagados, não. Nunca existiram. Porque se Cristo nunca experimentou pecado, hoje a minha e a sua condição em Cristo é também de quem nunca experimentou pecado. E a última coisa, nós sempre ministramos ou falamos para transmitir graça. Efésios capítulo 4, verso 29 e 30, fala que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim aquela palavra que transmita graça ao que ouve. O que é transmitir graça? Transmitir graça é você falar para o outro o que ele não merece. Já viu que quando alguém faz algo que nós não gostamos, a gente diz assim: vou falar umas verdades para essa pessoa. Não, isso aí que esse sujeito fez, agora ele vai ouvir umas verdades. E essas verdades que a gente diz para a pessoa são coisas que vão gerar fé ou abatimento? Normalmente é abatimento. Normalmente nós até fazemos assim, ó, tal, porque você é assim, você sempre faz assim. Tem palavras clássicas: é, sempre, nunca, você nunca me ouve, você sempre faz assim. O que você está fazendo? Esse dedo aqui, ó, é de acusação. Nunca aponte ele para ninguém. Nós não somos o acusador. O acusador é aquele que a Bíblia diz que está debaixo dos nossos pés. As nossas mãos são para abençoar. O sujeito te fechou no trânsito, você tem que falar umas verdades para ele. Sabe qual? Estenda suas mãos e diga: você é filho amado de Deus, o Senhor é contigo e nos deu livramento. Vai em paz. Pastor, mas eu não aguento dizer isso. Não, isso é transmitir graça. Porque o que seria próprio de você dizer?
externar toda a sua raiva, chamar ele de barbeiro e de coisas piores. Mas isso aí é você dizer o que o diabo diz. A nossa boca não pode ser para dizer a mesma coisa que o diabo diz. Amém? Feche os seus olhos onde você está. Quero orar por você. Peça para que o Senhor testifique essas palavras no seu coração, para que eu e você possamos ser esse canal que transmite graça. Ó Espírito Santo de Deus, Pai, no nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos o Senhor pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, no nosso meio. Pai, nós oramos para que essa palavra possa se tornar uma verdade sólida, gravada no nosso espírito, pelo Senhor, não por um esforço nosso, não por uma lembrança da nossa mente, por um esforço natural, Pai, mas nós queremos viver dessa maneira graciosa, queremos transmitir graça, queremos levar boas novas, queremos ser os portadores da graça e do teu evangelho, os portadores das boas novas. Ó Espírito Santo de Deus, faz essa obra, Pai, em nossas vidas nesses dias, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ver uma boa nova na vida de alguém hoje? Vamos lá, Brenda? Chega para cá. Vamos fazer uma declaração, uma confissão de fé aqui. Aleluia. A Bíblia fala que o batismo é uma decisão. Então você decide por aceitar, receber e viver uma vida em Cristo a partir do dia de hoje. É isso que você quer? Aleluia. Glória a Deus. Então nessa base, o entendimento com clareza, de acordo com a sua vontade, é que nós vamos te batizar. Olha lá para aquela piscina. Você vai entrar ali uma pessoa e vai sair outra completamente diferente, em nome de Jesus. Amém? Vamos para lá então? Aleluia. Os irmãos, pode chegar para cá, para você ver mais de perto, para você poder acompanhar. Aleluia. Quem vai batizar? É Maiara? Ou é Renato? Quem é? Vocês lá da célula. Sou eu não, é vocês. Vou só estar junto aqui. Pode entrar. Aleluia. Presta atenção, vamos ouvir a Brenda aqui mais uma vez, irmãos. Brenda, então, nessa noite você confirma a sua pública confissão de fé, de receber e viver e servir ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Aleluia. Então, com base na sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba o batismo.